Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Sei que uns estão cansadinhos, mas vamos dar bastante glória e vocês acordam. O pastor Jonathan falou que tinha um que queria fugir, né? Tenho certeza que é o presbítero William Maciel. Tenho certeza, mas não vou expor ninguém, amém? Irmãos, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui falando de Jesus com os meus irmãos, pregando na minha igreja. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25. Agradeço a intermediação do presbítero Luiz, a honra que os meus pastores dão e a confiança. Uma passagem conhecida de todos, mas que vem sendo pregado muito na nossa igreja ultimamente, né? A respeito da vinda de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos um pouco a respeito de escatologia, um pouquinho sobre a volta de Jesus, e hoje a gente completa para falar mais um pouco, né? De tudo que foi falado neste culto, de tudo que foi dito, que foi pregado e através dos louvores, a gente vai completar através da palavra do Senhor. Mateus 25, quem encontrou diga amém. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, ou lamparinas. Com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, para que a gente entenda essa passagem, nós precisamos, antes de mais nada, aprendermos ou recordarmos o contexto do casamento judaico. Porque senão a gente tem uma interpretação errônea dessa palavra, né? Quando nós ouvimos falar a respeito de 10 virgens, logo nos dá a entender que todas elas estavam esperando um único noivo. E obviamente que Jesus não é um Jesus de um casamento com um homem e várias mulheres. Na verdade, nós temos que entender o contexto de um casamento judaico para entendermos o que essa palavra quer dizer conosco de verdade. O contexto do casamento judaico, meus irmãos, nada mais é do que essas 10 moças que estavam esperando o noivo, elas seriam, trazendo para os nossos dias atuais, as madrinhas de casamento da noiva, ou as acompanhantes da noiva. Elas não estavam esperando o noivo para casar com eles. Na verdade, elas estavam sendo convidadas para participar das bodas do noivo com a noiva, que era amiga delas. Então a gente precisa entender que elas estavam sendo convidadas para as bodas, que elas estavam sendo convidadas para encontrar com o noivo através da noiva. Então isso ficando bem claro, nós partimos deste princípio. Como era feito? O noivo, havia um cortejo no casamento judaico. Depois o Kaique me chama no PV e me corrige, mas eu estudei bem. Como era feito o casamento judaico? Havia um cortejo. E o casamento era sempre feito à noite.
Por isso que se fazia necessário das lamparinas acesas. Por isso que se fazia necessário que todas as pessoas tivessem lamparinas. Principalmente aquelas que estavam acompanhando a noiva. Aquelas que estavam acompanhando o noivo. Ou seja, havia um cortejo. E o noivo caminhava pelas ruas e toda a sociedade sabia que tinha um casamento. E aí dizia, lá vem o noivo. E aí a noiva ia ao encontro do noivo junto com as damas de honra, junto com as convidadas, e eles partiam para o cortejo, as meninas segurando as lâmpadas, iluminando o caminho, para que o noivo e a noiva pudessem adentrar na cerimônia e assim estar na sua noite de núpcias, assim estarem juntos. Então basicamente era isso, irmãos. Então nós temos aqui um texto que haviam 10 pessoas convidadas para um futuro de um casamento. Nós estamos analisando um texto onde Jesus Cristo ele está falando com a igreja dele. Então nós temos que entender que as virgens aqui eram convidadas para o casamento. Então você e eu já começamos a entender que nós estamos convidados para encontrar com o noivo. Que nós somos convidados para celebrar um casamento. E que Jesus Cristo já está nos chamando. As almas que o pastor Jonathan relatou, eles receberam um convite nesse fim de semana. E eu espero em Cristo que eles continuem essa caminhada, para que a lamparina deles continue sempre acesa. Só que eu e você nessa noite também, temos que fazer uma autoanálise de como estão as nossas lamparinas. De como estão o nosso azeite dentro dessas lamparinas. A lamparina nada mais é do que um vasinho, onde dentro dele se coloca azeite, vem tipo um fiozinho, e esse fiozinho se acende com fogo, um pavio, e esse pavio vai durando o seu fogo, teria em média mais ou menos de 3 a 4 horas de duração. Então notem que a duração para que a lamparina ficasse acesa não é muito. E a palavra do Senhor vai dizer que essas virgens, elas, ao receber esse convite, entenderam que o noivo estava demorando para chegar ao encontro delas. Entenda uma coisa, amada igreja, amados irmãos. É normal e não é pecado e errado que eu e você, durante a caminhada, que nós sintamos o desejo de dormir, de descansar. O problema aqui não é dormir, porque a palavra do Senhor diz que elas, pela demora do noivo em chegar, elas dormiram, elas descansaram. Eu e você, nós não temos problema nenhum em descansar. O problema é quando nós descansamos despreparados. Aí é que está o problema. Entenda que o noivo está demorando, então a gente vai descansar. E a Bíblia nos relata, essa palavra nos relata que haviam 5 que estavam com as lamparinas. Ou seja, todas elas tinham lamparinas. Todas elas foram convidadas para o casamento. Todas elas tinham um chamado. O que nós podemos entender aqui com essa passagem, que essa lamparina nada mais é do que o nosso chamado para servir a Deus, que é o nosso chamado para seguir a Jesus Cristo. Mas o que nós vamos fazer com esse chamado, isso é uma intimidade, é entre eu e você e Deus. E é isso que eu quero despertar para você nessa noite. Como está sendo tratado o nosso chamado diante de Deus. Como nós estamos tratando o chamado que Deus colocou sobre cada um de nós. Então notem que existem 10 virgens, todas elas foram convidadas para as bodas, todas elas foram convidadas para o casamento, todas elas tinham que ter azeite nas suas lamparinas, e elas tinham azeite nas lamparinas, mas apenas 5 levaram um azeite de reserva para essas lamparinas. Só essas 5 se preocuparam em ter uma reserva para a caminhada que elas iam ter durante a caminhada. Elas se preocuparam em ter uma reserva, porque a caminhada elas não sabiam quanto tempo ia durar. Note que a palavra do Senhor diz que o noivo tardou a chegar na visão delas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, talvez você esteja achando que Jesus Cristo está demorando, que as promessas que Deus fez na sua vida, elas estejam demorando. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus, ele não se atrasa, ele não se adianta, ele chega no momento certo. E quem prometeu algo para mim e para você, ele é fiel e vai cumprir em nome de Jesus. O problema é que nós às vezes somos ansiosos, que nós queremos receber uma promessa, o cumprimento daquela promessa para ontem. Jesus prometeu algo para você, amém, então amanhã já vai se cumprir, e às vezes não. E esse processo é demorado e esse processo é longo. Notem que o convite que elas receberam aqui, na visão delas já estava demorando.
porque o noivo estava demorando para vir buscar a noiva e as virgens. Mas na verdade ele chega no momento certo, meus irmãos. O problema é que nós estamos fazendo com o nosso chamado. Como está a sua lamparina nessa noite? Tem bastante azeite? Tem pouco azeite? Ou não tem azeite nenhum? Como está a sua lamparina nessa noite? Como está a sua lamparina nessa noite? É a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para nós. O pastor Emerson, ao ministrar o louvor, ele disse bem, que antes que a gente traga uma palavra, eu creio que os músicos agora são assim também, ou quem ministra o louvor, a gente é ministrado pelo louvor. Com a palavra é a mesma coisa. Nós comemos essa palavra, nós estudamos, nós lemos, relemos, lemos mais uma vez, e essa palavra fala conosco antes de mais nada. Então tudo que é pregado aqui não é pregado para a igreja somente, é pregado para o pregador antes. Porque a gente lê, a gente vai buscar, o estudo da palavra é Deus falando com nós o tempo todo. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim essa semana toda é: como está a sua lamparina? O quanto de azeite tem na sua lamparina? O quanto de azeite você trouxe de reserva para a caminhada que Deus tem para comigo? O quanto de reserva de azeite você tem aí guardado para a caminhada que Deus tem para você? Talvez a caminhada esteja difícil, talvez a caminhada esteja maçante, talvez a caminhada esteja complicada, porque talvez eu e você não estejamos trazendo ou levando azeite suficiente para ir enchendo a nossa lamparina e colocando fogo nela, enchendo a nossa lamparina de azeite e colocando fogo nela, iluminando o nosso caminho. Faça uma reflexão nessa noite a respeito de como está a tua lamparina, a quantidade de azeite que tem aí dentro, a quantidade de azeite que nós estamos entregando ao Senhor. Então, se lamparina é chamado, o que seria o azeite? O azeite na Bíblia é bem simples, irmãos. Se refere à unção. Se refere à unção. Azeite nada mais é do que unção. Existem várias e várias palavras que nós vamos ler, e que azeite é derramado serve como unção. Serve como a presença, talvez, do Espírito Santo, a presença de Deus na minha e na tua vida. O quanto de unção nós estamos carregando, irmãos? Volto a frisar, meus queridos, talvez você tenha parado para descansar um pouquinho, e esse descanso esteja durando um pouquinho mais do que o combinado com Deus. Eu quero dizer para você que, para você ter sonhos, para você ter desejos de realizar as coisas aqui na terra, isso tudo é lícito, isso tudo é o descansar, é o dormir. Qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior desejo nessa noite? É realizar um sonho aqui ou agora, ou é viver na eternidade com Jesus Cristo? Qual é o teu maior desejo? Eu quero que você pense um pouco. Eu ministrei para os pré-adolescentes há alguns dias atrás, e eu fiz a mesma pergunta para eles. Qual é o teu sonho? O Kleber se pergunta para si aqui: qual é o teu sonho? É conquistar uma casa, o carro, é conquistar, abrir a tua própria empresa, é um casamento? Ou é que isso tudo seja acrescentado, porque o meu maior sonho é estar na presença de Jesus para encontrar com Ele nas nuvens? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sonhar aqui na terra é totalmente lícito e válido, porque nós podemos ter o melhor do Senhor aqui na terra. Mas quando isso é retirado, e é mais importante do que a tua salvação, isso é um problema. Eu quero perguntar para você nessa noite: sabe esse teu sonho aí? Deixa que Deus quebre o teu sonho todinho nessa noite, e que esse sonho passe a partir dessa noite se tornar o sonho de Deus também. Deixa que Deus ele entre de sócio nesse teu sonho aí. Se você tem vontade de abrir uma empresa, deixa que Deus entre de sócio na tua empresa. Se você tem o desejo de ter uma família abençoada, que a tua família esteja aqui com você, deixa que Deus entre contigo nesse projeto. Se você tem um sonho de ter um emprego abençoado, de falar não sei quantas línguas, se você tem um sonho de viajar o mundo todo, isso tudo é lícito, mas por favor, deixa que Deus entre nesse sonho também. Deixa que Deus ele faça parte desse sonho também. Deixa que Deus que ele compartilhe esse sonho com você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo que nós temos que fazer, tudo, exatamente tudo, absolutamente tudo, tem que ser feito para a honra e para a glória do nome do Senhor. Existia uma jovem, irmãos, o livro de Lucas vai relatar a respeito de uma jovem por nome de Maria. Lucas capítulo 1. Maria tinha entre 13 e 17 anos, quando ela estava prometida em casamento para um homem por nome de José.
As meninas daquela época, com certeza, tinham o sonho de ter uma família grande, uma família próspera, uma família abençoada. E esse era o sonho da nossa irmã Maria também. Maria tinha esse sonho. Assim como tantas outras jovens têm um sonho aqui de ter uma família, ou das irmãs de terem uma família, ou os irmãos. Era um sonho lícito. Era um sonho abençoado e um sonho legal. Ela já estava prometida em casamento para o seu futuro esposo, por nome de José. Fechou, o sonho maravilhoso. Só que Deus veio e destruiu esses sonhos, irmãos. Como assim, Kleber? Destruiu. Você acha que Maria esperava ver o filho dela, que ela cuidou durante anos, mesmo não sendo o filho dela, filho, mas o filho que estava na barriga dela, o filho que Deus deu para ela? Você acha que Maria queria ver Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário? Você acha mesmo que os sonhos de Maria era acompanhar Jesus Cristo na sua vida toda, ter que defender Ele, às vezes até dentro de casa, porque às vezes os irmãos de Jesus não acreditavam no chamado dele? Você acha que esse era o sonho de Maria? Não era o sonho de Maria. Mas quando ela recebe a notícia que ela vai dar a luz a Jesus, que dela vai vir o Salvador do mundo, que dela vai vir o Cordeiro de Deus, ela diz: Senhor, que seja feita em mim a tua vontade. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu não sei qual é o seu sonho, e eu não sei qual é o sonho que Deus vai destruir nessa noite, mas fala assim para Deus: Deus, se esse sonho a partir dessa noite for o teu sonho, então eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, quebra, amassa, destrói todos os meus sonhos, para que eu possa viver os teus sonhos a partir dessa noite. É difícil pedir isso, irmãos? Claro que é difícil. Se fosse fácil, mas o Jesus Cristo faz um convite para nós nessa noite. Deixa que Ele cuide dos nossos sonhos. Deixa que Ele pegue os nossos sonhos pelas mãos. É mais importante, irmãos, nós vivemos os sonhos de Deus do que vivemos os nossos sonhos e lá na frente a gente descobrir que Deus não estava nele, Douglas. Já pensou a gente viver a vida toda, realizar o nosso sonho, ser famoso, ter uma vida próspera, ter vários amigos, viajar e lá no final a gente saber que não eram os sonhos de Deus para a nossa vida? Jovens, tenham sonhos, vivam os sonhos que Deus tem para vocês, mas que sejam sonhos que Deus tem para vocês, não os sonhos de vocês simplesmente. Igreja, viva os seus sonhos, que os sonhos de vocês transformem em realidade, que seja um simples sonho. Nós acabamos de ouvir aqui que existe um Deus que nós oramos e o Deus cessa a chuva, assim como existe um Deus que faz poucas coisas, irmãos. Uma vez lá no interior, a gente estava numa situação complicada, no aperto. Eu falei: Deus, o Isaac era bem pequenininho, ele estava pedindo maçã. Só que eu falei: Senhor, além da maçã, estou com vontade de comer Danone, Senhor. Faz tempo que eu não como Danone. Aí a irmã mandou uma mensagem, era SMS ainda na época. Uma irmã mandou uma mensagem: depositei um dinheiro na sua conta. Compra fruta para os meninos e compra Danone também. É o Deus que dá Danone, irmãos. É uma coisa pequena, mas era o meu sonho naquele momento. E era a necessidade que eu tinha naquele momento. O teu Deus é um Deus especialista em resolver sonhos, em resolver necessidades. O teu Deus é o Deus que te chamou para viver o espetacular dessa terra, mas é o Deus também que te chamou para viver o sobrenatural dessa terra. Deus, Ele está chamando nós para vivermos o sobrenatural com Ele, irmãos. Sabe o que é viver sobrenatural com Ele? Não é só quando a gente orar, a chuva parar, mas é quando a gente estiver triste, ir lá para o nosso quarto e falar: Senhor, eu não estou mais aguentando, Senhor, as minhas lamparinas estão apagando, Senhor, vem aqui nessa noite, vem aqui nessa manhã, vem aqui nessa tarde, derrama o teu azeite na minha lamparina, me renova mais uma vez, porque a caminhada é longa e a gente precisa caminhar, Senhor. É isso que Deus tem para mim e para você, igreja. É isso que Deus chama para nós nessa noite, igreja, para que nós possamos viver com Deus. Notem que essas virgens são amigas da noiva, só que só 5 estão preparadas para aquilo que elas vão enfrentar. E notem uma coisa: 5 são prudentes, carregam consigo azeite, carregam consigo unção. Outras também têm consigo azeite, têm consigo unção, mas é pouca. Notem que quando é chegado e ouvido: lá vem o noivo, elas acordam desesperadas. As que estão preparadas simplesmente se levantam: o noivo vem,
eu vou acender a minha candeia, vou acender a minha lamparina e vou caminhar. As 5 que estavam despreparadas também se levantam e falam: tem pouco azeite aqui. Eu quero que você entenda uma coisa: o fato do pastor Jonathan ter azeite com ele e eu caminhar com ele, não quer dizer que a minha lamparina vai ter a mesma quantidade de azeite que a dele. Eu não posso chegar nele e falar: pastor, derrama um pouquinho de azeite aqui na minha lamparina. Sabe por quê? Porque o azeite dele quem deu foi Deus. É a intimidade dele que ele tem com Deus. Não é a minha intimidade com Deus. O que eu faço então para adquirir esse azeite, jovens? Eu tenho que adquirir intimidade com Deus. Eu não posso esperar que os meus pastores derramem o azeite que tem na vida deles sobre a minha vida, ou vice-versa. Como que está a nossa intimidade com Deus? Como tem sido o derramamento de azeite que você tem tido com Deus? Será que você ainda tem orado, você tem dobrado o seu joelho, você tem clamado a Deus lá no quarto e pedindo: Senhor, derrama azeite na minha vida, Senhor, derrama unção na minha vida, Senhor, eu entrego tudo, Senhor, mas derrama a Tua presença na minha vida? Ou simplesmente nós pegamos o nosso chamado, a nossa lamparina, e estamos cumprindo a nossa agenda? Eu vou no culto no domingo, eu vou no culto na quinta-feira, eu vou na EBD, eu participo dos jovens, eu participo dos irmãos, das guerreiras, eu estou cumprindo as minhas agendas eclesiásticas, e eu estou indo com a minha lamparina mesmo apagada, com a minha lamparina mesmo com pouco azeite. E aí, irmãos, como está o seu azeite? Não precisa responder para mim, é entre você e Deus, é entre eu e Deus. Eu não posso exigir que o azeite derramado na vida do irmão tem que ser o mesmo na minha, porque cada um tem a sua intimidade, mas todo mundo aqui tem que ter azeite suficiente dentro das suas lamparinas. Todo mundo aqui foi convidado para o mesmo casamento, meus irmãos. Eu fui convidado para um casamento e vocês não foram convidados para outro casamento. Todo mundo aqui foi convidado para o mesmo casamento, que é encontrar com Jesus Cristo naquela núpcias. É o mesmo casamento que nós somos convidados. E todos nós temos que iluminar o nosso caminho. As 5 virgens que não eram prudentes falaram: empresta um pouquinho do seu azeite para mim. Só que se as que eram prudentes derramassem azeite para elas, ia acabar que todas iam ficar sem azeite. E não teriam a capacidade de iluminar o caminho, de seguir o cortejo. O que Deus deu para você, meu irmão, o que Deus deu para você, minha irmã, é seu. E você não pode dividir, infelizmente, pode ser uma palavra dura, mas você não pode dividir com qualquer um. Se esse azeite derramado sobre a tua vida te faz dividir ele com qualquer pessoa, isso pode fazer que lá na frente, vocês dois estejam sem azeite, vocês estejam sem unção. Cuidado com quem você compartilha o teu azeite. Cuidado com quem você compartilha a tua unção. Mostra o caminho, mostra o dono do azeite. Não é assim que é ensinado, pastor Jonathan, quando a gente vai falar de Jesus para alguma pessoa? Na verdade não é um mendigo falando para outro mendigo aonde tem pão. A mesma coisa referente ao azeite. É uma pessoa que tem azeite pela misericórdia do dono do azeite, indo falar para outra que tem pouco, aonde tem o azeite, aonde tem a fonte inesgotável. E você conhece essa fonte inesgotável de águas vivas está aqui nessa noite, querendo derramar azeite sobre a mim e sobre a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta, eu não posso, o Kleber, pegar na mão do Isaac e da Radassa e falar assim: o caminho da salvação é esse aqui. Eu posso fazer isso, mas eu não posso garantir a salvação dos meus filhos. Eu não posso garantir a salvação da minha esposa, irmãos. E vice-versa, eles não podem garantir a minha. Eu tenho que mostrar o caminho, mostre o caminho, siga o caminho. Se você está meio tortuoso aí no caminho, se você está meio perdido nessa noite e não sabe qual é o caminho, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está aqui nessa noite e Ele quer mostrar o caminho para você. E tem um monte de gente do teu lado que sabe qual é o caminho. Pega na mão desse irmão do lado e caminha junto. Os dois vão iluminar o caminho, vão se encher de azeite, vão se encher de unção, vão se encher da presença de Deus, e todo mundo vai para a mesma festa de casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos. Notem, as prudentes foram com o noivo. As virgens que eram prudentes foram com o noivo. As que não estavam preparadas tiveram que ir comprar azeite. Ou seja, elas saíram da presença do noivo e tiveram que ir atrás do azeite.
E as que eram prudentes, as que estavam preparadas, adentraram junto com a noiva para encontrar com o noivo, e estavam lá nas núpcias, e estavam lá celebrando, e estavam juntos felizes. A palavra do Senhor vai dizer que as virgens que não eram prudentes chegam, bate na porta e diz: Senhor, Senhor, nós já adquirimos o azeite. Só que agora era tarde. Porque o Senhor diz para elas: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Jesus, Ele está dando oportunidades e mais oportunidades, para que nós enchemos as nossas botijas de azeite nessa noite. Não só nessa noite, mas tantos outros dias. Irmão Kleber, mas esse texto fala a respeito da volta de Jesus. Exatamente, fala a respeito da volta de Jesus. Jesus Cristo pega aqui Mateus tira 2 capítulos para falar a respeito da volta de Jesus. Jesus usa algumas parábolas para enfeitar a respeito da sua volta. E eu escolhi essa principalmente porque trata do mesmo assunto. Fala do mordomo fiel, fala de 2 que estavam no campo. Jesus Cristo está falando a respeito daquilo que Ele vai vir fazer. Só que eu quero dizer para você, como a nossa pastora bem falou domingo passado, a pastora deu uma notícia, o César complementou, de um amigo nosso, amigo deste ministério, amigo íntimo de alguns irmãos aqui, de jogar futebol junto, que estava dentro do seu lar e morreu. Jesus Cristo já voltou para ele, meus irmãos. Jesus Cristo tem voltado para um monte de gente todo santo dia. Eu estou falando com você aqui, amanhã talvez eu não esteja mais aqui. E aí? Como estão minhas lamparinas? Como está o meu azeite? Será que os meus sonhos são mais importantes do que Jesus na minha vida? Não adianta nada, Caio, eu buscar os meus sonhos. Eu quero abrir um negócio, eu quero abrir aquilo outro. Mas tá, e as minhas lamparinas com Jesus? Talvez Jesus volte para mim amanhã, irmãos. Talvez Jesus volte para você hoje mesmo. E aí? A gente vai poder bater na porta do noivo e dizer assim: pode entrar? Ou a gente vai bater na porta do noivo e vai dizer: infelizmente eu não te conheço. Infelizmente eu não te conheço. Você foi convidado, mas você não tratou com carinho o convite que foi te feito. Todos nós fomos convidados, mas o que nós estamos fazendo com o convite que foi feito a nós? Reflete sobre isso nessa noite. Larga tudo se for possível. Larga tudo se for possível, por amor a Jesus, meu irmão. A luta contra o pecado está difícil. Eu sei que é difícil, mas larga tudo. Larga os teus desejos, larga as tuas vontades. Larga o teu eu. Foi louvado aqui que o nosso eu, ele seja exterminado, para que a gente viva verdadeiramente a vida com Jesus, irmãos. Igreja de Jesus, Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas. Se não for de uma forma coletiva, mas de formas individuais, meus irmãos. Aqui a gente não vai viver para sempre, meus irmãos. E é muito sério isso, meus queridos. Como está o teu azeite? Como está a tua lamparina? Como está a quantidade de azeite que tem aí, meus irmãos? Notem, Jesus Cristo, Ele não teve piedade, irmãos. Ele não teve piedade daquelas que não estavam preparadas. Ele simplesmente falou assim: eu não conheço vocês. Aqui não tem graça, aqui não tem misericórdia, aqui só tem juízo, irmãos. Porque elas não estavam preparadas. Eram virgens convidadas. Elas tinham material, notem, elas tinham lamparina. Elas tinham azeite. Elas tinham unção, elas carregavam unção com elas. Mas no momento da caminhada elas pararam de se preocupar porque o noivo estava demorando. O noivo está demorando para chegar, então eu vou parar de me preocupar com a vinda do noivo e vou me preocupar com outras coisas. E o problema está aí, quando eu largo a vida do noivo, quando eu paro de me preocupar com a vinda do noivo, eu começo a olhar para o lado e olhar para outras coisas, irmãos. E aí é que está o problema. Estava vendo na rede social, irmãos, pessoas que caminharam com a gente, irmãos, lado a lado, frequentaram nossa casa, irmãos, estão aí no mundo. Se Jesus Cristo volta para elas hoje, e aí?
Ao olhar aquilo, eu falo, Senhor, tem misericórdia, mas não adianta eu pedir misericórdia. Porque é que eu falei, eu não posso derramar o meu azeite, Marcel, no azeite de outra pessoa. Para pensar, irmãos, como que está a tua vida? Hoje não é dia de glória, de aleluia. Você falou de aleluia. Hoje é dia de reflexão, irmãos. E louvado seja Deus por isso. Se você sair daqui dessa noite refletindo sobre o que foi dito aqui, já valeu a pena. Sabe por quê? Mais preocupado com o teu sonho, eu estou preocupado com a tua salvação. Mais preocupado com o meu sonho, você tem que estar preocupado com a minha salvação, porque a gente foi convidado para o mesmo casamento. Sai daqui refletindo. O que está te fazendo perder o azeite? O que está fazendo você secar a lamparina? Arranca isso de você em nome de Jesus. Eu não tenho forças. Pede para aquele que te deu a lamparina, que te deu o azeite, que Ele vai te dar força também. O Senhor, Ele nos dá fardo maior do que a gente não possa suportar, irmãos. E toda vez que nós somos tentados, se nós dobrarmos o nosso joelho e pedimos para Ele um socorro, Ele vem com o socorro em nome de Jesus. Não seja como essas virgens que não eram prudentes. O convite está feito e está feito mais uma vez. Pega a tua lamparina, que às vezes talvez seja até jogada. Talvez a tua lamparina está até jogada num cantinho lá. Pega aquele pouquinho de azeite que ainda tem, porque tem que ficar um pouquinho de azeite. Pega a tua lamparina, fala, Senhor, enche essa lamparina de azeite de novo, porque eu quero voltar a ser o que eu era antes. Eu quero voltar a orar como eu orava antes. Eu quero voltar a ler a tua palavra como eu lia antes. Eu quero voltar a servir como eu servia antes, Senhor. Eu quero voltar a te adorar como eu adorava antes, Senhor. Existem pessoas aqui que pararam de fazer tudo isso, e o Espírito Santo do Senhor te faz esse convite nessa noite. Volta para o teu secreto. Volta, enche a tua lamparina novamente de azeite. Volta a dizer, aquele Deus que é um rio inesgotável de águas vivas, é o mesmo Deus que é um rio inesgotável de azeite, irmãos. Através dele são fontes inesgotáveis de unção. E esse Deus está aqui nessa noite querendo renovar alianças neste lugar. E esse Deus está aqui nessa noite querendo renovar mais uma vez a aliança comigo e contigo. Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer encher as tuas lamparinas de novo. Sabe por quê? Para que eu e você nós possamos voltar a brilhar. As pessoas lá fora têm que ver o brilho de Deus em nós. As pessoas lá fora têm que notar algo diferente em nós. E independente daquilo que nós vamos fazer, se é ser missionário, se é ser professor, se é ser funileiro, se é ser o que for, as pessoas têm que ver um brilho diferente em nós. As nossas lamparinas têm que estar acesas para as pessoas lá fora. Renova esse azeite nessa noite em nome de Jesus, meus irmãos. Renova, irmãos, em nome de Jesus. Deixa que as pessoas vejam Jesus Cristo em você. Bate na porta e deixa Ele entrar. E deixa Ele abrir para que você entre. Kleber, a minha situação não tem mais jeito. Eu estou aqui simplesmente cumprindo um protocolo eclesiástico. Kleber, fulano não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Apocalipse, a partir do capítulo 3, João vai escrever a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E dentre uma delas tinha uma por nome de Laodiceia. Apocalipse 3, acho que é a partir do versículo 7. Vê aí, pastor, se é isso mesmo. Mas é capítulo 3. Igreja de Laodiceia. Depois eu dou o endereço certinho, irmãos, para a gente não falar bobagem no púlpito. Mas está lá em Apocalipse 3. Uma delas é a igreja de Laodiceia, irmãos. Essa igreja só recebia repreensão de Jesus. Repreensão. Obrigado, pastora. 3,14, viu? Eu falei 7, era metade. Então, pela média eu passo, nota 6, certo, professor? Passei? Fechou. Apocalipse 3,14. Essa igreja, irmão, se achava. Era uma igreja rica. Uma igreja que se achava. Uma igreja poderosa, uma igreja em um centro comercial. A igreja de Laodiceia, uma igreja potente, poderosa. Só que Jesus diz assim para eles: mal sabem vocês que vocês são desgraçados,
desgraçados sem graça, miseráveis, cegos e nus. Olha só os adjetivos que Jesus Cristo usa para essa igreja, irmãos: desgraçados, miseráveis, cegos e nus. Pense numa igreja bênção, irmãos. Imagina uma igreja receber esses 4 adjetivos pelo dono dela. Só que o versículo continua e Jesus diz assim para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Se você quiser cear comigo, eu vou entrar e vou cear aquele que ouvir a minha voz. Ou seja, Jesus Cristo está falando para uma igreja cega, desgraçada, nua, que ainda tem esperança para essa igreja. Que basta que eles deixem que Jesus entre, para que Ele entre e ceie com eles. Talvez você adentrou nesse lugar dizendo que o seu ente querido, que o seu parente, que o seu marido, que o seu filho, sei lá, não tem mais condição. Talvez você adentrou nesse lugar dizendo que a tua situação não tem mais condição, que o teu casamento não tem condição, que o teu filho não tem condição, que a tua salvação não tem condição. Mas eu quero dizer, se para uma igreja nessas condições existe ainda salvação, será que não existe salvação para mim e para você nessa noite? Será que não tem azeite suficiente para ser derramado sobre a minha, sobre a tua vida nessa noite, meus irmãos? Alegra o teu coração na presença de Deus aí, porque tem solução ainda para esse negócio. Porque quem dá a última palavra ainda não deu a última palavra nem ao meu e nem ao teu respeito. Deixa que as pessoas falem, deixa apontar quem aponte, irmãos. Quem dá a última palavra é aquele que derrama azeite sobre a mim e sobre a tua vida. Quem dá a última palavra foi aquele que me escolheu e te escolheu. Quem dá a última palavra foi aquele que derramou, que colocou uma lamparina nas nossas mãos para que a gente seguisse a Ele. O segredo nessa noite é o quê? Derramar azeite nessas lamparinas, para que elas continuem acesas, para que a gente já tenha força para seguir a caminhada. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem quer que Jesus Cristo venha? Quem quer que Jesus Cristo venha? Irmãos, de verdade, eu entrego todos os meus sonhos nessa noite para encontrar com Jesus Cristo, irmãos. Eu entrego tudo que eu sou nessa noite para encontrar com Jesus Cristo, meus irmãos. Eu estou pronto, irmãos, de verdade. Eu estou pronto. Se eu morrer amanhã, vocês podem ter certeza. Meu cara falou de púlpito que ele estava pronto. E por mim mesmo? Claro que não, é o Espírito Santo falando, irmãos. Eu estou pronto, irmãos. Será que você está pronto nessa noite para encontrar com Jesus de verdade? Deixa Ele destruir todos os teus sonhos nessa noite, de verdade. Deixa Ele destruir o teu eu nessa noite, de verdade. Deixa Ele quebrar todos os teus sonhos, de verdade. Reflete sobre isso, igreja. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Eu estou dizendo para vocês aqui que eu estou pronto para encontrar com Jesus, não é porque a minha vida está ruim não, irmãos. Muito pelo contrário. Deus portas tem se abrido na minha vida que eu nunca imaginei que ia abrir, irmãos. De verdade. Eu com a minha família nunca estivemos tão bem, espiritualmente, emocionalmente. Mas isso tudo é nada perto da presença de Jesus Cristo, irmãos. Como Ele deve ser lindo, irmãos. Aquele com os olhos cujo é de fogo, irmãos. Como deve ser lindo Jesus, irmãos. Existia um louvor aí, eu não vou me atrever a cantar, por favor. Por favor, da linda pátria estou bem longe. Puxa aí, pastora, puxa aí. Obrigado. Cara, estou morrendo de saudade de Jesus, irmãos, de verdade.
Estou morrendo de saudade de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. César continuou cantando aqui. Pode parar. De verdade, irmãos. Da linda pátria a gente está bem longe, irmãos. São coisas pequenas, como pequenos sonhos, que nos tiram do foco principal, que é encontrar com Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, viva o teu sonho, de verdade. Se você tem um sonho em ter uma empresa, glória a Deus por isso. Se o teu sonho é ter um filho, glória a Deus por isso. Não desiste do teu sonho, não. Mas deixa que o nome do Senhor seja glorificado através desse sonho. Eu falei da nossa irmã Maria. Ela não tinha o sonho de ver o Cristo dela o filho dela como Cristo crucificado. Mas ela acompanhou ele até o final. Lá na cruz. Ele olha para ela e dá ela como mãe de outro discípulo dele. Jesus Cristo subiu aos céus e essa mulher continuou firme. Continuou com os discípulos. O sonho da irmã Maria foi glorificado em Cristo Jesus, irmãos. Que o sonho do Kleber, que Cristo Jesus seja glorificado nesse sonho. Que a tua empresa, que o nome de Deus seja glorificado na tua empresa. Que lá no teu trabalho, que o nome de Deus seja glorificado no teu trabalho. Que nas nossas finanças o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós sem a gente precisar falar nada, irmãos. Só pelo nosso jeito, só pelo nosso olhar, irmãos. Deixa Jesus Cristo brilhar em você. Essa lamparina aí talvez que esteja apagada, deixa que Ele derrame azeite nessa noite e essa lamparina volte a brilhar em nome de Jesus, irmãos. Quero te